E aí, pessoal do 9º ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, se protegendo nessa pandemia e estudando, né? Sei que está um período complicado para todos nós, né? Tanto para os alunos, quanto para os pais, tanto para a escola, para os professores. Mas nós estamos tentando fazer o máximo que a gente pode aqui para tentar deixar vocês, pelo menos, com os assuntos que vocês precisam ter para cumprir as horas para vocês passarem de ano, ok? Então, hoje eu vou fazer a correção da semana 1 de História com vocês do 9º ano. Então, deixa eu já preparar o meu slide aqui para ir mostrando para vocês, ok? Só um momento. Então, correção da semana 1, História, 9º ano. Então, vamos lá. Os conteúdos que são relacionados aí nessa primeira semana com vocês, a gente teve que caracterizar a sociedade brasileira da época da proclamação da República. Eu acho que vocês lembram que a gente falou um pouco sobre isso. Eu vim já falando com vocês sobre o imperador, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, e que a proclamação da República foi um processo que veio depois do imperador, um golpe do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, saiu a monarquia e entrou a república. No que tange a cultura, economia e política no contexto do final do século XIX e começo do século XX. Século XIX, 1800 e começo do século XX. 1900 para lá. Hoje nós já estamos no século XXI, né? Então, as desigualdades sociais que existiam na época, que existiam entre as elites, né? Que eram os fazendeiros e os grandes comerciantes e a população pobre. Isso daí a gente pode dizer que não muda. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer tudo que a gente fala um pouco do passado, eu gosto de trazer para o presente de vocês, ok? E a proclamação da República e suas fases, as fases que teve. Seriam os conteúdos relacionados dessa primeira semana. Vamos lá, gente. No Brasil, o fim da escravidão foi um dos fatores que contribuíram para a queda do regime monárquico. Teve a escravidão, e isso enriquecia o quê? Os senhores, donos de terras, que tinham escravos. Então, com a abolição, com a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou, isso daí, ter libertado os escravos, abalou o poder e o prestígio dos fazendeiros que eram proprietários de escravos. E aí, como é que eles iam fazer? Os proprietários de escravos eram uma força importante de sustentação política. Havia descontentamento dos militares, do exército, que não sei se vocês lembram que eu falei da Guerra do Paraguai, que o Brasil, né, lutou junto com a Argentina, com o Uruguai, contra o Paraguai e acabaram com a população do Paraguai. Eu passei até um vídeo para vocês, né, dessa guerra, como ela foi forte. E com a Guerra do Paraguai houve a criação do Exército Brasileiro, né? Então, a Guerra do Paraguai, a formação do movimento republicano, república, não é mais monarquia, e que congregava diferentes setores da sociedade brasileira, descontentes com o regime monárquico. Então, juntou os militares, juntou a insatisfação dos fazendeiros que tinham perdido aí a condição de ter escravos, e isso não foi legal para o imperador. E isso propiciou o quê? Um golpe, que foi a proclamação da República, em 1889, tá? Então, vamos para frente. Desde o início do século XIX, vamos pensar que a escravidão se apresenta como regime de trabalho contrário a determinados interesses dentro e fora do nosso país. Muitos pressionavam para que o tráfico de escravos acabasse. Muitos achavam que isso não era uma prática boa. Vocês acham também? Escravizar o outro, obrigando-o a fazer coisas que ele não queria, saindo do país dele,
sendo vendido no mercado, vindo em navios negreiros. Então, havia a pressão de intelectuais, de fazendeiros de café e até mesmo dos setores do exército. Temendo uma queda brusca na produção agrícola, as elites agrárias, que são os fazendeiros, né, sem mais conseguir as pressões, conseguiram, junto ao Senado e à Câmara, um acordo. Eles vão realizar mesmo a abolição dos escravos, substituindo o regime de trabalho, sem provocar uma grande perda em termos econômicos. Foram criadas diferentes leis com o objetivo de realizar essa transição. Essas leis tiveram a ver com o começo dessa libertação dos escravos. Então, eles iam ter que ter uma forma. Os escravos iam ser libertos e quem que ia trabalhar no lugar dos escravos? Então, tinha que trazer quem? Depois foi chegando os imigrantes, italianos, japoneses, alemães, que vieram dos seus países para vir tentar uma nova vida aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá ver. As leis que eu já falei com vocês em aula, eu lembro que vocês fizeram até exercício comigo. Vamos citar 3 leis aqui que eram para vocês pesquisarem, tá? A lei Eusébio de Queiroz, tá? A lei que... Toda lei geralmente tem um número. A lei 581. Ela foi promulgada, né? Mostraram e ficou valendo no dia 4 de setembro de 1850. O que essa lei trazia? Ela proibia o tráfico de escravos. Não podia mais traficar escravos. Então já foi um começo. Marcela, mas a abolição da escravatura realmente foi só em 1888, com a princesa Isabel. Sim, mas antes de chegar até lá, teve essas leis aos poucos. Lá atrás, os proprietários de terras não estavam falando, tá bom, gente, vamos abolir a escravatura, mas vamos aos pouquinhos. Vamos criando formas de chegar até lá. Enquanto isso, eles ganhavam tempo. Porque, essa foi criada em 1850. A abolição real mesmo aconteceu em 1888, quando todos os escravos foram libertos. Então, foram 38 anos que o pessoal está aí ainda se aproveitando do trabalho escravo, ok? Ela foi seguida à risca, a Lei Eusébio de Queiroz? Não, tá? Existiam algumas regiões do país que continuavam entrando ainda escravo, tá? Vindo para o Brasil. Essa lei foi elaborada pelo ministro da Justiça, que chamava Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso, da Câmara, olha o nome, né? Ele nasceu em 1812 e morreu em 1868, durante o segundo reinado do Brasil, tá? Que o segundo reinado é o tempo de Dom Pedro II, tá? O primeiro reinado foi o pai dele, Dom Pedro I, o segundo reinado, Dom Pedro II. Foi a primeira das 3 leis que aboliram gradualmente. Eu estou falando assim, gradualmente, tá vendo? É aos poucos, não foi de uma vez só. A escravidão no Brasil. Então, vamos lá. Teve a lei do ventre livre, que eu acho que vocês lembram também, ou lei do Rio Branco, né? Lei 2040. É considerada a primeira lei abolicionista do Brasil. Ela foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco, tem a data de nascimento e morte dele, né? 1819 a 1880. Ele era do Partido Conservador. Né? O que é conservador? É uma pessoa mais cheia de meandros. Liberal já é mais aberto. Então, o Partido Conservador, ele sancionou, e ela foi sancionada pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro I, em 1871. Essa lei, gente, obviamente, a base dela, ela concedia liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Então, em 28 de setembro de 1871, eu era uma escrava. Aí eu tive um filho em 1872. O meu filho já ia nascer livre. Ele não era mais escravo, tá? Eu era, mas ele não era mais. Ele podia ter a liberdade dele, ok? O senhor de terra não ia escravizar o meu filho. Então,
foi a primeira lei abolicionista realmente. Aí nós viemos depois, ela ventre livre, tem a ver com ventre, com filho, tá? E a lei dos sexagenários. Sexagenários, acho que vocês lembram também que a gente falou disso na sala. Sexagenários tem a ver com 60, né? Ela foi conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe, Lei 3.270, e foi promulgada em 28 de setembro de 1885. Olha, então 3 anos antes da abolição total, garantindo liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. Gente, essa lei, ela, de certa forma, ela foi uma lei meio xoxa, que a gente pode dizer. Não sei por quê. O escravo, nessa época, era muito difícil chegar aos 60 anos. Muito difícil. Porque o trabalho era árduo demais. Então, geralmente, o tempo de vida dos escravos era entre a faixa de 30, no máximo 40 anos. Então, eram raríssimos os escravos que chegavam nessa época a ter 60 anos. Então, de certa forma, ela foi meio... Libertou alguns, sim. Só que, eu vou dizer para vocês, tinha uns escravos que estavam com 60 anos, que eles já estavam tão cansados da vida, tão cansados de trabalhar, de lutar, eles já tinham acostumados tanto a viver na casa dos senhores, que teve escravos que eles não quiseram a liberdade, eles continuaram morando na fazenda do senhor. Porque qual é a perspectiva de vida deles? Que tipo de trabalho eles iam ter fora da fazenda, fora onde eles estavam trabalhando, com 60 anos? Era como se uma pessoa fosse libertada, gente, com 80, 90 anos hoje. O que ela vai fazer? É difícil arrumar trabalho, não tem como, geralmente as pessoas estão adoentadas. Então, essa lei, ela foi válida e tal, algumas pessoas aproveitaram, mas, no fundo, ela não foi aplicada totalmente, por causa da idade, ok? Bem, aí tinha atividade 2. O que é um quilombo? Quilombo, vocês têm que sempre lembrar de resistência. Às vezes as pessoas acham que os escravos, eles aceitavam tudo, sabe? Que eles vieram, aceitaram tudo, não resistiram, que eles trabalhavam, comiam pouco, dormiam pouco e que tudo era natural. Não. Quilombo é sinal de resistência. Ok? Então, quilombo ou mocambo é o nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes de fugitivos. São os que conseguiam fugir da fazenda que trabalhava, do local que trabalhava, e que isso tem a ver desde o tempo do colonial, bem antes de Dom Pedro I, desde os tempos lá antigos, do pau-brasil, do açúcar, do ouro. Então, eles fugiam daqueles maus tratos. E era também uma das formas de resistência ao sistema escravocrata, que essas populações encontraram muitas vezes após fugas individuais, coletivas das senzalas. Senzalas era o lugar que eles ficavam, né? Tinha a casa grande e a senzala. E a gente pode falar que o mais famoso desse quilombo aí foi o Quilombo dos Palmares, tá? Bem, Marcelo, eu já ouvi falar que tinha escravidão também nos quilombos. Tinha. E às vezes ele fugia e ia para o quilombo, e às vezes ele era escravizado também por outros escravos. Mas era uma forma de sair daquela vida que ele levava. Então, o quilombo é o local que eles iam, tipo uma comunidade, para morar depois que fugiam de suas fazendas, das fazendas que trabalhavam. Bem, atividade 2, banzo. O que significa banzo? Banzo significa um sentimento de nostalgia, uma depressão, tá? Que os negros da África têm quando estão ausentes do seu país. É um termo de origem africana. Banzo significa estar triste, pensativo, atônito, depressivo. Por quê? Eles saíam das terras deles sem nem se despedir de seus parentes, né? Eles eram vendidos. Olha, eu quero esse eu quero.
Então, eram colocados nos navios, jogados, e eles sentiam falta da terra deles, da cultura deles. Eles já tinham cultura antes, uma cultura formada, religiosa, de vestimenta, de comida, e que aqui eles tiveram só que apenas trabalhar. Trabalhar e se adequar à cultura do senhor de engenho, né? O termo banzo era usado pelos africanos na época da escravidão no Brasil, quando eles queriam dizer que estavam com saudades da sua terra natal, que estavam muito tristes, diziam estar banzos. Eu estou banzo, eu estou triste, eu estou deprimido, eu tenho muita saudade da minha terra. Muito interessante esse termo do banzo aqui. Bem, é importante saber que, além dos quilombos, os escravos se manifestaram através de outras formas de resistência. Não era só formar os quilombos, né? Faça uma pesquisa na internet ou em livros didáticos que você vai encontrá-las. Registre no seu caderno e comente sobre elas. Bem, eu vou falar o que eu acho que vocês deveriam ter respondido nessa atividade. Então, quais seriam as outras formas de resistência que a gente não sabia? Então, seriam: quando as políticas de domínio de escravos não funcionavam, havia resistência escrava. Algumas formas eram a formação de quilombos, que a gente falou, fugas, suicídios, muitos se suicidavam, que não aguentavam mais aquele tipo de vida. A magia que eles praticavam, que tem muito a ver também com a Umbanda, com o Candomblé, que são religiões, tá, gente, de matriz africana. E como os senhores eram muito chegados ao cristianismo, de repente pegaram um escravo fazendo um tipo de magia ou uma dança que pudesse se referir a um tipo de religião, ele poderia ser, ele estava afrontando o Senhor, né? Estava afrontando. Assassinatos, sequestro de senhores também, né? Eles acabavam às vezes sequestrando os próprios senhores feudais. Feudais não, perdão, gente, os senhores das colônias, né, dos engenhos, os donos das grandes terras, faziam paralisações que poderiam ser, que a gente possa dizer, greves, né? Sabotagens também, uma forma de enganar o senhor, e roubavam também. Então, eram formas de resistência e de mostrar o embate que tinham com os senhores. Com a insatisfação que eles tinham, tá? Então, esse processo da escravidão é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Estamos vendo hoje acontecer, que a gente tem que ver o que aconteceu com o George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, em Minnesota, né? A questão do guarda, não sei se vocês viram, que matou ele sufocado com o joelho. Essa questão toda das nossas manifestações hoje, por uma melhor vida, por uma melhor forma de governo, autoritário. Então, a gente tem que sempre remontar que essas pessoas ficaram fragilizadas e foram jogadas meio na rua. E que a gente tem que respeitar a questão do negro e de toda a sua cultura. E sempre lembrar que houve resistência. Nada foi tão fácil, não. Eles lutaram, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham pesquisado, né, a questão desse período aí, da escravidão, das formas de resistência, das leis, o quanto que a história caminha para se chegar a algum fato relevante, até ter uma decisão, e que os processos históricos são de transição, não acontece de um dia para o outro. Gente, então eu espero que vocês estejam bem e que se cuidem. É tudo muito novo realmente para a gente, aí, para vocês, para nós, professores, para os pais de vocês. Então eu espero que a gente consiga superar esse momento difícil aí e vamos nos adaptando, vamos tentar nos adaptar, que essa é a forma que a gente pode tentar viver melhor, tá? Então, um abraço para vocês. Eu estou toda terça-feira respondendo dúvidas
de 1 da tarde até as 15 para as 8, tá bom? É horário de história. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Se não quiser me chamar pelo grupo, pode me chamar no privado, tá bom? Então, um abração para vocês, 8º ano. Beijo para todas as meninas e para os meninos. Beijos, um abraço, gente. Fique com Deus.